Oi, 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 tudo bom com você? Eu espero que sim. Se não, deixa eu te lembrar de uma coisa muitíssimo mais importante. Deus, Ele te ama, Ele não te esqueceu. Então, pare de dizer que você não é amado, pare de dizer que ninguém te ama, porque existe uma pessoa que te ama muito, que entregou o seu único filho por amor a mim e a você. Então, que é prova maior de amor do que essa? Ele te ama, beleza? E se você pulou aqui de paraquedas, eu preciso dizer uma coisa muitíssimo mais importante também. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Seja bem-vindo a essa família. Não deixe de se inscrever, compartilhar, dar aquela curtidinha que é muito importante para a divulgação do canal, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através desses vídeos. E hoje eu queria bater um papo com você sobre como nós devemos controlar os nossos pensamentos. Sabe, como a gente deve controlar? Sabe, a gente precisa controlar os nossos pensamentos, porque isso vai gerar algumas coisas em nós. E não é bom, sabe? Eu vou falar através da palavra de Deus, então que você possa prestar bem atenção, né? Eu estou morrendo de calor. E eu queria bater um papo muito sério com você sobre isso, porque isso também me afeta. E eu vou, né, para os versículos, que são muitos. Colossenses 3:2 diz assim: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Só para começar, mas antes de explicar o que esse versículo quer dizer, eu quero que você entendesse uma coisa. À medida que a gente pensa, isso vai gerar coisa ao nosso coração. E quando isso começa a enraizar dentro do nosso coração, isso vai gerar sentimentos. Sentimentos bons ou sentimentos ruins, porque vai depender muito do que você e eu vai pensar. Então, esses sentimentos ruins podem ser raiva, rancor, angústia, frustração, revolta, preocupação, ansiedade, depressão e dentre outros, né, sentimentos negativos podem surgir dentro de nós à medida que a gente pensa errado. E esse versículo fala o quê? Que nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas terrenas. Então, quando meus olhos estão fixos somente nas coisas terrenas, naquilo que está se levantando, que todo mundo vai passar por aflições, todo mundo vai passar por perrengue na vida, todo mundo passa. Mas à medida que a gente toma uma posição, uma atitude de acordo com aquilo que a gente está vendo, é o que vai definir como a gente vai reagir a isso, como vai ser os nossos sentimentos de reação. Então, se eu olho para a dificuldade e tomo uma atitude tipo, poxa, acontece, faz parte, eu tomo uma posição boa diante daquilo, isso vai gerar frutos lá na frente de crescimento, de amadurecimento. Porque quando vier outra situação feito essa que veio para você, você já sabe como reagir a isso. Mas quando vem uma situação ruim e você toma uma atitude ruim, tipo, poxa, por que aconteceu isso? Nossa, porque eu errei? Nossa, eu sou burra, sou aquilo, né? Ou seja, a sua reação diante daquilo foi negativa. Então, isso vai gerar frustração em você, ansiedade, dentre outras coisas que eu falei aqui, dentre outras que eu não citei aqui. Mas quando nossos olhos estão fixos em Deus, sabe? Não importa a situação que se levantar, seus pensamentos ainda vão ser os pensamentos de Deus. Porque como é que a gente sabe qual é os pensamentos de Deus? Meditando na palavra. Entende? Então a gente precisa fazer isso. Outro versículo que fala, Filipenses 4:6 diz assim, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus e que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Em outras versões diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, a palavra de Deus diz, não ande ansioso, não ande preocupado, não ande aflito, porque à medida que você pensa demais nessas coisas, sabe, só uma faísquinha de pensamentos negativos, só uma faísquinha de preocupação, isso vai, sabe, enraizar dentro do seu coração e fazer morada nele, e aí você vai ter um sentimento de medo,
sentimento de preocupação do futuro que você nem deveria estar preocupado. Outro versículo diz, 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe, a gente tem que parar de se preocupar com o amanhã. A gente tem que parar de ficar ansioso com coisas que acontecem que a gente não tem controle. A gente deve focar em Deus, focar no que Ele quer, focar nele, porque Ele tem cuidado da gente. Não importa a situação que se levanta, mas quando a gente começa a pensar mais nessas coisas, a gente tira Deus de cena. E aquela situação, aquele problema que era pequenininho, parece grande aos nossos olhos, porque a gente tirou Deus. E isso, não, é isso aqui, pronto. Não tem Deus que me ajude, não tem nananana, sabe? Fica grande, porque a gente limitou Deus e focou demais nos problemas. E isso vai gerar pensamentos negativos, ansiedades e, dentre outras coisas, sentimentos totalmente negativos daquilo que Deus falou. Outro versículo diz, que é o último, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus sabe dos seus pensamentos, Deus sabe dos seus desejos, Ele sabe o que tu passa. Ele sabe, mas Ele quer que você diga. E à medida que você diga, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar do seu coração, Ele vai cuidar da sua mente. Mas, se tivermos pensamentos ruins, isso vai gerar coisas no nosso coração, isso vai enraizar no nosso coração. E à medida que isso acontece, nossos sentimentos serão sentimentos negativos. E isso vai gerar perdas na gente, literalmente. Porque em vez de você ter um dia bom, um dia alegre, sabe? Porque você pensou demais, isso te preocupou, então você vai passar um dia totalmente preocupado, um dia aflito, sabe? Cheio de... que não era pra ser. Sabe? Deus cuida de você. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas de Deus. Lembre-se, sabe um versículo que é muito conhecido, só que a gente não entende ele, literalmente? Salmos 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que parece que a gente não entende, parece que virou um bordão. E quando a gente começa a aprofundar na palavra de Deus, o que esse versículo quer dizer, ele está dizendo, Deus é o meu pastor. Ele vai cuidar de mim, Ele vai me suprir, nada vai me faltar. Não importa se é saúde, não importa se é emprego, não importa se é finanças, não importa se é comida, não importa. Ele vai cuidar de mim, Ele vai me suprir. Se eu não estiver enganada, lá em Salmo 121 diz, olhos para o monte e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e o mar. Sabe, não importa o gigante que se levanta. Mas quando a gente foca demais nessas coisas, a gente começa a ter pensamentos sobre isso que está acontecendo. E a nossa reação a isso é diferente daquilo que Deus quer que a gente fale. Então, o que eu posso dizer a você é que eu estou falando também para mim controle os seus pensamentos. Tenha pensamentos daquilo que Deus quer. A palavra de Deus, ele diz o quê? Os meus pensamentos são diferentes dos seus. A minha maneira de agir é diferente da sua. Sabe? Queira saber quais são os pensamentos de Deus. O que Ele quer que você pense, como Ele quer que você reaja diante das dificuldades. Porque Ele mesmo diz, no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não importa o que se levanta, não importa o gigante que se levanta, mas isso vai te forjar e ainda mais você vai entender que Deus está cuidando de você. Não há nada, situação que se levanta que possa te parar. A gente só precisa entender isso, que Deus está cuidando da gente, que a gente só precisa focar os nossos olhos em Deus. É isso que a gente precisa fazer. Porque quando a gente faz isso, isso vai gerar resultados positivos. Porque quando vier a situação difícil, isso vai gerar crescimento, isso vai gerar amadurecimento, sabe? Isso vai gerar frutos lá na frente para você. Porque você
pensou diferente, reagiu diferente e teve sentimento diferente. Porque quando você pensa nas coisas do alto, quando essas situações se levantam, seus pensamentos são bons, seus sentimentos são bons. Entende? Então isso eu queria compartilhar com você. Que você possa entender o que você pensa gera coisa no seu coração. E à medida que gera coisa no seu coração, você tem reações. Seus sentimentos serão de acordo com aquilo que você pensa. Então o que você anda pensando vai gerar aqui dentro. Isso vai ser transmitido no seu dia a dia. Então se você quer ter um dia bom, tenha pensamentos positivos. Tenha pensamentos do que Deus pensa a seu respeito, do que Ele quer que você pense, do que Ele quer que você reaja, quais são os seus sentimentos. Sabe, a gente é dominado muito para os nossos sentimentos. Não deveria ser assim. A gente não consegue controlar os nossos sentimentos. Sabe, se levanta alguma coisa, a gente já fica com raiva, a gente já fica frustrado. Sabe, a gente fica com ódio, sabe, com muita ansiedade. E o nosso dia é um fracasso total. É isso que acontece. Mas a gente precisa ter domínio próprio. A gente precisa controlar os nossos sentimentos. A gente não deve viver uma vida toda aprisionado, sendo prisioneiro dos nossos próprios sentimentos. Do nosso, sabe? Isso não deve nos parar. Porque quando essas coisas acontecem e as nossas reações, os nossos sentimentos são negativos, a gente chora, a gente se frustra porque a gente não queria reagir assim. Porque lá no fundo você não quer reagir assim. Então você sabe do que Deus fala. Você sabe o que a palavra de Deus diz. Então a partir de hoje, que eu e você, a gente comece a praticar isso. Isso vai gerar resultados positivos lá na frente, mesmo em dias difíceis. Porque você não vai controlar seus pensamentos. Você não vai controlar os seus sentimentos nos dias bons. Você não vai. São nos dias difíceis que você vai controlar seus pensamentos e seus sentimentos. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Um cheiro grande no seu coração. Fica com Deus e até sexta que vem. Tchau, tchau.